atrás da outra. Apenas 10% tem as carteiras em grupo ou em círculo. Sendo que desses 10%, na verdade, elas não só observaram a arquitetura, mas acompanharam as aulas, desses 10%, apenas 5% de fato tem uma aula dialogada. Então você vê o massacre dessa criança, né? Quer dizer, ela está no primeiro ano do ensino fundamental, já entra naquele pescocinho atrás de pescocinho, o importante agora é o conteúdo, agora é sério, agora é para valer. Põe no né? caderno. Põe no caderno, e os pais adoram, ainda mais, né? Caderno cheio, sinal de escola forte, então toda aquela... E você vai realimentando isso, né? Então, agora, o que é dramático é que os professores não fazem isso cheio de má intenção. Eles fazem, pelo contrário, cheio de boa intenção. Né? Eu quero te preparar para a série seguinte, que prepara para a série seguinte, e no limite prepara para o vestibular. Então, por isso que é muito importante, desde a educação infantil, a gente está pensando. E aí, se o pai pergunta, essa escola aqui, trabalhando desse jeito diferente, prepara para o vestibular? Né? Ou, né? Tem que dizer, tem que ser muito convicto, só que prepara de um jeito muito mais inteligente, muito mais. Né? Isso é muito importante, senão você começa a contaminar lá embaixo. E aí tudo que a gente fala sobre as formas de intervenção, sobre, né, vira, que eu costumo dizer lá, o colóquio flácido para acalentar bovinos, né, conversa mole para boi dormir. Bonitas palavras, mas na prática é outra coisa. Não é assim. Inclusive isso virou tese em Porto Alegre, escolas de linha mais crítica, são escolas que estão proporcionalmente aprovando mais na URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, e na PUC de Porto Alegre e tal. Então, inclusive, você aprova mais, só que o horizonte é muito maior, naturalmente. Né? Vocês devem ter recebido uma revista da EC, que tem um artigo meu que chama, sobre, não lembro como é que ficou, mas sobre o imprinting escolar, uma coisa assim. Né? E eu recomendaria que vocês dessem uma olhada nesse artigo, todos vocês que estão me vendo aí, porque é interessante a gente perceber que a distorção na escola, ela tem um lugar, e esse lugar se dá nos primeiros anos do fundamental. Porque a educação infantil, do ponto de vista do imaginário social, não é sério. É brincadeira, tanto é que não é obrigatória. Isso, em parte, é bom para nós, podemos trabalhar à vontade na educação infantil. Agora, quando chega no primeiro ano, agora é para valer, né? Agora é sério. Acabou a brincadeira, acabou a rodinha, acabou o lúdico, acabou a criatividade, acabou a produção, tudo na melhor intenção de você... e aí justamente se dá essa estampagem, esse imprinting, esse conceito que vem da etologia, essa estampagem que você faz na criança, a um custo muito elevado, porque aí justamente no primeiro, segundo ano, terceiro ano no máximo, ela vai aprender o que é escola, o que é conhecimento, o que é professor, o que é avaliação, e a criança é muito inteligente, né? Você coloca, ela aprende. Então o que ela aprende? O professor é o que fala e cobra depois na avaliação. Aluno é que escuta e depois devolve na avaliação. Reproduz. Quando tem algum tipo de intervenção do professor, é uma intervenção muitas vezes só para repor o que está colocado. Não tem aquele olhar sensível de tentar ver o que está no garoto, de valorizar. Né? Porque há uma relação muito de desconfiança. O professor chega, quem é que fez esse seu trabalho? Eu não acredito que foi você. Se foge um pouquinho do padrão. E isso é muito grave, porque essa estampagem que vai se dar aí vai levar para o resto da vida. E tem repercussões seríssimas. Depois, quando você chega e você quer ter um professor um pouco diferente, o aluno acha que o professor está enrolando. Porque ele aprendeu que aula é chegar lá e despejar aquilo lá e cobrar depois. Né? E essa lógica é muito perversa, porque, na verdade, você acaba atendendo a expectativa dos pais, que tiveram também uma escola de antigamente, né? Você, entre aspas, não tem muito problema de disciplina, porque você submete os meninos, só que isso tem um custo. Né? Quando chega mais para frente, você vai ter, lembra aquela famosa história da rosa lá, né? Então vamos desenhar uma rosa e todo Sim. mundo desenha a rosa vermelha e tal. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E isso vai ter, inclusive, uma repercussão na própria situação do professor. Por que muitas vezes o professor não se interessa pela formação? A gente tem acompanhado aí na formação inicial, na formação continuada, é muito sério. Tem muitos professores não se interessam porque acham que no fundo já sabem o que é ser professor. E aonde aprenderam? No imprinting escolar. Né? Então, se ser professor é chegar lá na frente, né? Fazer aquelas intervenções programadas e depois... Né? Para isso eu não preciso de muitos anos, não preciso de muitos estudos. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. E tem uma outra repercussão ainda, que é o próprio conceito de cidadania,
que o aluno aprende, né? Por exemplo, nesse momento aí dos anos iniciais? Se ele vai fazer uma intervenção com o coleguinha, ou por uma questão de aprendizagem, ou por uma questão de disciplina, o professor, opa, qual é o problema aí? O professor aqui sou eu. Ele puxa tudo para si. Então o aluno aprende que ele não pode nada, mas tem alguém que pode. Isso forma um conceito de cidadania, o pacato cidadão da civilização, né? Então eu sempre vou esperar que alguém, eu não posso nada, mas tem alguém que pode. Então nas próximas eleições eu vou colocar... Então na verdade você tem uma repercussão enorme de uma coisa que parece uma brincadeira, né? Ah, mas as crianças aceitam, elas são submetidas a isso. Mas você vê que nas escolas que fazem diferença, né, você tem uma alegria, um crescimento muito maior do que, não só naquele momento, mas em todo o currículo escolar. Então, quem trabalha eu costumo dizer que os melhores professores, todos os professores devem ser bons, mas os melhores professores deveriam estar no primeiro, segundo, terceiro ano. Porque é a hora que você vai fazer ali, ou você vai fazer, o imprinting sempre existe, essa estampagem sempre existe. Ou ela vai ser uma estampagem instrucionista, autoritária, ou ela vai ser uma estampagem libertadora, uma estampagem democrática, emancipatória, né, que de fato leve para a autonomia. Então é isso que a gente está lutando. Acho que a gente, então, aí um recado especial para vocês, nesse sentido, desse cuidado com esses anos iniciais, né?